Olá, eu sou a Larissa e nós vamos apresentar o nosso projeto final da disciplina de simulação de sistemas, que foi realizado no restaurante universitário da FCA. Então, o nosso grupo é composto pela Clarita, por mim, pelo Pedro, pela Sofia Alcântara, pela Sofia Rodrigues e pelo Tiago. O nosso trabalho teve por objetivo compreender o funcionamento do restaurante universitário, aplicar o modelo de teoria de filas e os métodos MM1 e MMS que foram aprendidos em sala, além de otimizar o funcionamento do restaurante universitário, propondo melhorias e algumas mudanças. Tudo isso foi aplicado no restaurante universitário do Campus 2, aqui na FCA, em Limeira, e a análise de todo o processo foi realizada. Então, desde entrar no bandejão, passar pela catraca, pegar os talheres, a bandeja, os pratos, pegar ali o arroz, o feijão, a salada, até a pessoa poder degustar a sua refeição. E esse tipo de simulação, ele é muito importante porque ele auxilia na redução de custos. É muito mais fácil você simular alguma coisa do que você aplicar na vida real para ver se funciona ou não e como vai funcionar. É muito mais simples, muito mais barato você simular algo do que você fazer um protótipo ou botar na prática na vida real mesmo, assim, no escuro, sem ter uma noção. E essa simulação auxilia muito para a gente conseguir entender bem o processo, entender aquilo que pode dar certo, aquilo que pode dar errado, aquilo que pode ser melhorado, para a gente tomar uma decisão também baseada em dados, melhorar alguns parâmetros, testar cenários para tomar aí a melhor decisão e ter o melhor resultado. A fundamentação teórica do nosso trabalho é a teoria das filas. É um ramo da pesquisa operacional que estuda sistemas nos quais há uma espera por atendimento, ou seja, uma fila. Busca analisar e otimizar o desempenho de sistemas de espera. Além disso, permite, claro, analisar o comportamento do sistema, como já falei, prever algumas métricas, fazer algumas alterações para verificar como o sistema vai se comportar, diferentes layouts, diferentes configurações, para assim conseguir ter uma decisão estratégica e favorável. Mas para a gente entender melhor todo esse processo da teoria das filas, quais são os componentes básicos de uma fila? Então, primeiro a gente tem um processo de chegada do cliente ao sistema, pode ser aleatório, modelado por uma distribuição de Poisson, por exemplo, determinístico ou variável conforme o tempo, chega mais clientes num horário de pico, menos em outro, etc. Na maior parte das vezes a gente vai considerar aleatório. A disciplina de atendimento ao cliente, então como que esse cliente é recebido? Qual é a ordem dessa fila? Quem chega primeiro, quem chega depois? Então a gente tem alguns tipos de disciplinas. O first in, first out, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. O last in, first out, o último a chegar é o primeiro a ser atendido. E prioridade, né? Quando alguns clientes têm algum tipo de preferência no atendimento, como uma fila preferencial, por exemplo. Também é preciso analisar a capacidade do sistema. Essa fila é infinita? As pessoas podem chegar a hora que quiserem e vão ficando na fila, ou tem um número limitado de vagas, como um estacionamento, por exemplo. Qual é o número de servidores? Meu sistema vai ser MM1? Vai ser MMS? O tempo de atendimento, ele se comporta como uma distribuição exponencial, uma distribuição determinística, uma distribuição geral? Tudo isso é importante, todos esses componentes aí são importantes para a gente conseguir modelar nosso sistema e executar a simulação. E agora, vou explicar um pouco para vocês sobre os dois modelos que a gente utilizou no trabalho, o MM1 e o MMS. O primeiro M, ele significa que o sistema segue uma distribuição exponencial, ou seja, um processo de Poisson. O segundo M, é o M markoviano, indica que o tempo de atendimento também segue uma distribuição exponencial. E o 1 significa que só tem um servidor no nosso sistema. A disciplina de fila é first in, first out, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido, e a capacidade do sistema é infinita, então não tem um limite de clientes na fila, assim como a população de clientes é infinita. E aí, a gente tem alguns parâmetros que nos permitem avaliar o sistema e desenvolver algumas métricas. Lambda, taxa média de chegada, Mi, taxa média de serviço, e Rho, que é a utilização do sistema, que é dado por lambda dividido por Mi. É importante salientar que existe uma condição de estabilidade para que esse sistema funcione e seja aplicável na vida real.
Então, eu preciso que lambda, que é a taxa de chegada, seja menor que a taxa de serviço. Em outras palavras, que ρ seja menor que 1. E aí, com esses três parâmetros, a gente consegue ter algumas métricas muito interessantes para simular no sistema. O número médio de pessoas na fila, número médio de pessoas no sistema, número médio em serviço, tempos médios no sistema, na fila, probabilidade do sistema estar vazio, probabilidade de ter um determinado número de clientes, etc. E aí o modelo MMS, ele é exatamente muito parecido com o MM1, com a diferença que agora a gente tem um S no lugar do 1. O S, ele significa que há vários servidores atendendo os clientes. Então eu tenho vários servidores S atendendo os clientes. Tudo se mantém exatamente igual ao anterior, então é uma distribuição exponencial, a capacidade do sistema é infinita, a disciplina de fila é first in, first out, a população é infinita. E os parâmetros também nós temos os mesmos. Lambda, taxa média de chegada, mi, taxa média de serviço, por servidor. E agora a gente tem um S, que é o número de servidores, que tem que ser maior ou igual que 1. E aí o nosso ρ, que é lambda dividido por S mi, que é a taxa de utilização do sistema. A condição de estabilidade continua que ρ tem que ser menor que 1, para que o nosso sistema não cresça indefinidamente e não seja algo irreal. E aí, com esses parâmetros, novamente, a gente consegue determinar a probabilidade do sistema estar vazio, o número de clientes na fila, número de clientes no sistema, tempos médios no sistema, na fila, em serviço, etc. E todos esses parâmetros vão nos auxiliar para que a gente consiga simular nosso sistema e propor algumas melhorias. E agora a Sofia vai estar apresentando para vocês um pouco mais do nosso projeto, fluxograma aqui do bandejão, como que funciona e todos os detalhes. Olá, eu sou a Sofia Cunha e, em sequência ao que foi apresentado pela Larissa, eu vou explicar um pouco mais sobre o nosso processo mapeado para esse projeto. Primeiramente, nós devemos ter consciência da importância de se mapear um processo. É por meio do mapeamento que conseguimos visualizar o fluxo de trabalho completo, facilitando então a detecção de etapas que geram atrasos, desperdícios ou até mesmo o acúmulo de tarefas. Ou seja, é possível identificar os gargalos. Sendo assim, ao entender claramente como o processo funciona, é possível propor mudanças fundamentadas, simular cenários e otimizar o desempenho do sistema. A partir do mapeamento, nós conseguimos construir um fluxograma, que é uma representação visual e padronizada do processo, que vai facilitar a compreensão do sistema como um todo e também nos serviu de base para a simulação. No fluxograma ao lado, que representa o funcionamento do restaurante universitário da FCA, seguem a linguagem BPMN, Business Process Model and Notation, em que os eventos como início e fim são representados por círculos, tarefas são colocadas em retângulos com os cantos arredondados, decisões são losangos e as setas indicam o fluxo de sequência. Então vamos fazer uma leitura agora do fluxograma que representa o nosso processo. Primeiro, ao chegar ao restaurante universitário, o aluno vai passar pela catraca. Atualmente, temos somente uma catraca funcionando. Em seguida, ele vai pegar a bandeja e os talheres e vai seguir para servir com arroz, feijão e salada. Logo em seguida, temos um processo de decisão. Se ele for vegetariano, deve ir até o atendente 2, que vai servir o acompanhamento vegetariano. Caso ele não seja, vá seguir para outro atendente, que vai servir a proteína do dia. Em seguida, ambos vão servir a sobremesa, fazer a refeição e, por último, vão descartar os utensílios e as sobras de alimento. Para que uma simulação aconteça, é fundamental contar com os dados. No caso específico, devido a limitações de tempo e acesso contínuo ao ambiente do bandejão, nós optamos por gerar esses dados numa simulação computacional em Python. Levamos algumas considerações, como, por exemplo, o horário real de funcionamento do bandejão durante o almoço nos dias da semana, que é das 11 da manhã às 2 da tarde. Também levamos em consideração alguns horários de pico e horários de menor movimento. Na nossa simulação, consideramos que o fluxo de clientes é contínuo, ou seja, as pessoas vão chegando ao longo do tempo sem interrupções. Além disso, assumimos que as chegadas não ocorrem de forma simultânea. Cada pessoa chega em um instante diferente.
Essa lógica reflete um comportamento mais realista do sistema de atendimento do bandejão, onde os alunos chegam em momentos distintos, mesmo que com maior ou menor frequência em alguns horários. E além disso, essas considerações são bem comuns em simulações de fila. A geração foi baseada em parâmetros bem próximos dos reais, como a média de chegada de pessoas e o tempo estimado para cada etapa do atendimento no bandejão. Além disso, nós consideramos, como eu disse, os horários de pico como um intervalo entre as aulas. No nosso modelo, as chegadas das pessoas foram simuladas usando duas distribuições probabilísticas relacionadas: a distribuição de Poisson e a distribuição exponencial. A distribuição de Poisson nos ajuda a modelar o número de pessoas que chegam em intervalos de tempos fixos, enquanto a distribuição exponencial representa o tempo entre uma chegada e outra. Assim como as chegadas, os tempos gastos em cada etapa do processo também foram modelados usando a distribuição exponencial, que representa a variabilidade natural no tempo que cada pessoa leva para realizar uma determinada atividade. Para cada etapa, nós também definimos uma média específica. Por exemplo, 5 segundos para passar pela catraca, 10 segundos para servir o prato básico, e os tempos reais foram sorteados em torno dessas médias. Isso nos permitiu capturar a diversidade no comportamento dos usuários, refletindo que nem todos gastam o mesmo tempo para realizar cada atividade. Com os dados em mão, nós aplicamos testes estatísticos para transformar esses números em informações. Só assim foi possível identificar padrões, comportamentos e avaliar a qualidade do processo simulado. Entre os testes aplicados, utilizamos os histogramas, que são gráficos de frequência versus tempo. Eles nos permitem visualizar quantas vezes determinados intervalos de tempo ocorreram dentro de um processo simulado. Com isso, nós conseguimos enxergar a forma da distribuição dos dados, se ela é simétrica, assimétrica, concentrada ou dispersa. Os histogramas também ajudam a identificar padrões de concentração, como picos em determinados tempos, e dispersão, quando os dados estão mais espalhados. Também aplicamos medidas estatísticas clássicas, como média, desvio padrão e variância, que nos ajudam a entender o comportamento geral dos tempos registrados no processo. A média é o valor central, ou seja, o tempo médio que os usuários levam em uma determinada etapa do atendimento. Já a variância e o desvio padrão indicam o nível de dispersão dos dados em relação à média. Se o desvio for alto, significa que há uma grande variação entre os usuários. Essas medidas nos ajudam a avaliar se o processo é consistente ou se apresenta alta variabilidade, o que pode indicar ineficiências ou pontos de gargalo. Também utilizamos o box plot, um gráfico que resume visualmente os dados a partir dos quartis, representados pela letra Q. Então temos o quartil 1, a mediana e o quartil 3. Ele permite observar de forma rápida a dispersão dos dados, ou seja, como eles estão distribuídos ao redor da mediana. Além disso, o box plot indica se os dados são simétricos ou se há uma inclinação para algum lado da escala. Outro ponto importante é que o gráfico destaca possíveis outliers, que são valores atípicos fora do padrão, facilitando então a identificação de tempos anormais no processo. Com base no Boxplot, aplicamos também o critério de Tukey para identificar outliers com maior precisão. Esse critério utiliza os quartis do Boxplot para calcular o IQR, que é o intervalo interquartil, ou seja, a diferença entre o quartil 3 e o quartil 1. Com esse valor, é possível determinar limites. Qualquer dado que esteja abaixo de Q1 menos 1,5 vezes o IQR ou acima de Q3 mais 1,5 vezes o QR é considerado um outlier. Isso nos permitiu identificar usuários que levaram tempos anormais em alguma etapa e analisar se essas variações representam exceções ou problemas reais no processo. Em seguida, o Tiago irá apresentar qual que foi cada um dos resultados dessas análises estatísticas. Olá, eu sou o Tiago e, dando sequência ao que foi apresentado pela Sofia, eu vou falar sobre os resultados estatísticos e também sobre os parâmetros calculados. Bom, depois de gerar os dados, por meio da simulação, fizemos o tratamento no Python. Primeiro, importamos os dados simulados para o ambiente Python, organizamos os horários de chegada em ordem cronológica
e calculamos os intervalos entre chegadas. Para verificar se o fluxo de chegada dos alunos poderia ser considerado Poisson, criamos histogramas dos intervalos, e o formato mostrou que eles seguem uma distribuição exponencial, como vocês podem observar, o que valida a premissa teórica para usar os modelos de filas MM1 e MMS. Além disso, calculamos estatísticas como média, variância e desvio padrão para cada etapa do atendimento, desde a entrada até o descarte das bandejas. E com isso já conseguimos observar as etapas mais críticas, que são aquelas com média e variância mais alta, como a de refeição e a de servir com o básico. Até mesmo as que são menos críticas, né, que são as que têm uma média de atendimento mais baixa, como catraca e descarte. Para entender melhor possíveis variações e desvios, geramos também box plots. Assim, conseguimos identificar outliers, ou seja, tempos de atendimento que ficaram muito acima ou abaixo do padrão. Para tornar a análise ainda mais robusta, ainda aplicamos o cálculo do IQR, né, que é o intervalo interquartílico, que estabelece ali um limite estatístico, ou seja, tudo que ficar muito fora desse intervalo é considerado um outlier. Dessa forma, combinamos um parâmetro visual, o boxplot, com um parâmetro calculado, o IQR, para detectar pontos fora do padrão de forma mais confiável, tendo a etapa da bandeja e talheres com a que mais tem outliers identificados, seguido aí do descarte e do de se servir com o básico. Mas essas análises estatísticas, né, apesar de importantes, apenas nos fornecem indícios de onde pode existir problemas, ou seja, elas sinalizam onde devemos olhar com mais atenção, mas não afirmam com 100% de certeza a existência de um possível gargalo. Logo, nós precisamos confirmar isso com base na teoria das filas para ver se aquela etapa realmente tem potencial de gerar filas significativas ou não, que é o que iremos discutir no próximo slide. Bom, a partir da análise, definimos os principais parâmetros para modelar as filas, começando pelo lambda, que é a taxa média de chegada. Para encontrar o lambda, primeiro encontramos o tempo médio entre chegadas de alunos na catraca, que foi de aproximadamente 138,88 segundos, resultando em uma taxa de chegada, o lambda, de 0,0072 alunos por segundo. Já o Mi, que é a taxa de atendimento, foi calculado para cada etapa como o inverso do tempo médio de serviço. Assim, etapas mais rápidas, como a catraca ou o descarte, né, têm um Mi mais alto, enquanto etapas que exigem mais interação, como o servir básico, têm um Mi menor. Além disso, definimos também o número de servidores, o S. Na etapa servir proteína, usamos um S igual a 2, aplicando o modelo MM2 para refletir o atendimento em paralelo. Com esses parâmetros, nós calculamos o RU, que é o grau de utilização do servidor. É aqui que está um ponto muito importante. Em todas as etapas, exceto na refeição, o RU ficou abaixo de 1. Isso significa, na teoria, que a capacidade de atendimento é suficiente para atender a demanda, sem risco de filas infinitas. Quando o RU ele é menor do que 1, isso indica que o sistema ele é estável, ou seja, os clientes chegam, são atendidos e a fila é controlada. Por outro lado, na etapa refeição, o RU deu maior do que 1, como vocês podem observar, mas isso não indica um problema de fila real, é apenas uma limitação do modelo. O tempo de consumir a refeição ele não é um processo de atendimento com o servidor. Na prática, cada cliente come no seu ritmo, então não existe uma fila para comer. O modelo matemático mostra um RU maior do que 1 porque estamos tratando o tempo de refeição como se fosse um gargalo, com um único servidor, o que não se aplica, né? Então isso não compromete a nossa análise. Mas por que as etapas servir básico e bandejas e talheres têm um maior risco de fila? Analisando o RU, o LQ, que é o número de alunos na fila,
e o WQ, que é o tempo na fila, vimos que servir o básico e bandejas e talheres são as etapas com maior fator de utilização RU dentro do sistema. Isso acontece por alguns motivos práticos, como maior tempo médio de atendimento, por exemplo. No servir básico, o aluno escolhe arroz, feijão, salada, então há ali uma interação, escolhas e também perguntas, o que consequentemente faz com que o tempo aumente. Como também a fila única, por exemplo, diferente da proteína, que tem 2 atendentes, o servir básico normalmente tem apenas um, o que pode ser um indício ali também para gargalo. E no caso de bandejas e talheres, que é uma etapa que deveria ser rápida, mas que tem alto número de outliers, o que pode indicar ali é uma falta de organização, reposição de utensílios ou alunos indecisos, o que acaba criando filas inesperadas. Assim, esses pontos destacam áreas prioritárias de melhoria, seja otimizando o layout, repondo bandejas mais rapidamente, colocando funcionários de apoio em dias de maior demanda, ou até mesmo abrindo um segundo ponto de retirada. Portanto, a coleta de dados, o tratamento no Python e os parâmetros teóricos obtidos permitiram entender como o fluxo funciona na prática e onde ele pode ser melhorado. Ter o RU abaixo de 1 mostra que o sistema, no geral, é bem dimensionado, mas etapas específicas como servir básico e bandejas e talheres, apesar de também serem estáveis, precisam de uma atenção maior ali para evitar filas e melhorar a experiência do aluno. Em seguida, a Clarita vai falar sobre a simulação no FlexSim. Olá, eu sou a Clarita e vou apresentar a simulação do restaurante universitário utilizando o software FlexSim. O objetivo foi representar o funcionamento do RU, simulando o atendimento desde a entrada até o descarte de utensílios, e identificar pontos de congestionamento que impactam a experiência dos usuários. Aqui vemos o layout do modelo no FlexSim, com cada etapa representada por processors e queues, começando pelo source e passando pela catraca, pegar bandeja e talheres, pegar arroz, feijão e salada, seguida de proteína, sobremesa, refeição, descarte de resíduos e, por fim, a saída. Além disso, consideramos uma probabilidade de 50% de chance do aluno ir para a próxima fila, 25% de sair do sistema e 25% de voltar à etapa anterior. Para a parametrização, utilizamos dados artificiais gerados por programação em Python e simulamos no horário de almoço da universidade, ou seja, entre 11 da manhã e 2 da tarde, totalizando 2 horas. A partir da simulação, geramos alguns gráficos para nos ajudar a identificar possíveis gargalos, que podem ser devidos a horário crítico, número de atendentes ou capacidade que cada processo comporta. A partir do primeiro gráfico, vemos que na catraca e no descarte de resíduos temos muitas pessoas na fila, e na tabela Stay Time HWQ, percebemos que há um tempo de espera muito grande na fila da catraca para pegar bandeja e talheres e para pegar arroz, feijão e salada. Mas para o processo em si, vemos que o que demora mesmo é realizar a refeição, conforme representada pela última tabela. Assim, geramos o gráfico de utilização por minuto. Mas como esse gráfico é um pouco mais difícil de visualizar, verificamos isso para cada processo e identificamos a ocupação média, representada pelo RO. O processo de realizar a refeição tem uma capacidade de 3.000, enquanto todos os demais têm apenas 1 de capacidade. Então, temos uma demanda muito grande para as 3 primeiras etapas e para a última também. Para conferir se eles são gargalos mesmo, geramos o gráfico de quantidade de pessoas na fila por tempo. E a partir disso, percebemos que sim, são pontos que há muito mais pessoas na fila de espera do que a capacidade do processo, sendo que o que mais tem congestionamento é a catraca, seguida de descarte de resíduos, e depois pegar a bandeja e talheres. E por último, pegar arroz, feijão e salada.
Olá, gente. Vou falar agora um pouco sobre a otimização da modelagem anterior, utilizando o software do Flexim. Agora temos a montagem do modelo otimizado. Fizemos 3 modificações. Após cada modificação que a gente fez, a gente obteve o próximo gargalo. E da primeira vez foi um processor de catraca que foi adicionado. Depois foram 2 processos de bandeja e talheres. Além disso, foi optado por, a partir desta fase aqui, não havia, a partir da fase do arroz, feijão e salada, havia a opção de voltar. Antes, a gente acabou optando por tirar, então 75% vai para frente e 25% volta, é descartado neste processo. A partir da análise gráfica aqui, a gente consegue ver os processos que possuem mais pessoas. Essa questão de menos gente voltar possibilitou a formação de fila nos processos posteriores. Também, descartar resíduos continua alta, mas podemos já notar que a fila da catraca, a fila da bandeja e a fila, elas foram maximizadas, né? Foram melhoradas, bem otimizadas, e agora vemos que o próximo gargalo é arroz, feijão e salada, que só tem um servidor e ele também tem a opção de voltar, né? E aí os tempos de processo, a gente continua observando que a refeição é o processo que em média demora mais tempo e, o, e tem o maior tempo máximo. Agora, pela análise gráfica, esse gráfico de utilização por minuto, como foi falado pela Clarita, ele é meio difícil de enxergar coisas, porque ele tem muita coisa uma em cima da outra, mas aqui pelo gráfico do Content versus Time, a gente observa que demorou mais para esses pontos aqui convergirem em gargalos, né? Mas observamos claramente que o principal gargalo aqui é a fila do arroz, feijão e salada. Agora, a partir deste layout, foi continuado a fazer melhorias e melhorias, respeitando aquela pré-condição tomada a partir das otimizações de que, a partir do arroz, feijão e salada, haveria a possibilidade de voltar, mas antes não haveria. Agora, respeitando o limite de 30 objetos dessa versão disponibilizada do Flexim. Aí temos a análise gráfica, vemos que pode ser, se formou muitas filas aqui, uma fila que não havia na sobremesa na análise anterior, e a fila do arroz, feijão, salada bem menor aqui. Os tempos de processo eles ficaram substancialmente menores, e o gargalo aqui que podemos identificar é a fila da bandeja de talheres. Agora, os tempos de processo, observamos que fazer a refeição está demorando menos tempo em média, mas o tempo máximo é maior. E aí podemos ver a análise gráfica, a utilização por minuto e aí o conteúdo por tempo. Observamos aqui que a bandeja de talheres ela converge mais rápido para virar um gargalo rapidamente, enquanto o segundo gargalo aqui seria o descarte de resíduos, que não foi mexido nesse modelo, e as kiwi 5 de sobremesa e as outras kiwi também são, podemos dizer que elas não convergem a ponto de gargalo. Muito obrigado. Olá, sou a Sofia Rodrigues e, dando sequência ao que foi falado pelos meus colegas, irei explicar quais foram as conclusões que chegamos sobre o projeto final. A simulação de sistemas, como a que realizamos utilizando o Flexim, é uma ferramenta extremamente relevante para a tomada de decisão. Como a Larissa mencionou no início do vídeo, é muito mais simples e muito mais barato simular algo do que aplicar na vida real para ver se funciona ou não. Isso minimiza riscos e custos, permitindo testar diferentes configurações sem interromper a operação real do restaurante universitário. Para o Bandejão da FCA especificamente, a aplicação dessa simulação nos oferece a capacidade de identificar e resolver os gargalos que foram mapeados e simulados no fluxo de atendimento, prever o impacto de possíveis mudanças, seja no layout do espaço ou no número de funcionários, antes de implementá-las fisicamente,
Otimizar a alocação de recursos, especialmente durante os horários de pico, como o almoço, que notoriamente é a refeição que mais lota o bandejão. E tudo isso nos permite tomar decisões estratégicas e baseadas em dados, garantindo um serviço mais rápido e satisfatório para toda a comunidade acadêmica. Apesar de todas as vantagens e da riqueza de informações que a simulação oferece, é fundamental reconhecer suas limitações. Nosso modelo, embora detalhado, não consegue capturar todas as nuances e a complexidade de um sistema real como um restaurante universitário. Alguns fatores dinâmicos que podem influenciar a fila e o fluxo de alunos incluem variações no cardápio diário, onde pratos mais populares podem gerar demandas e tempo de esferas diferentes, como, por exemplo, o dia que é oferecido feijoada, o bandejão pode ter uma demanda maior, já que é um prato que os alunos gostam muito. No entanto, o dia que é oferecido peixe pode ter uma redução dessa demanda, já que os alunos não gostam tanto. Os horários de aula e os diferentes períodos do semestre, como a proximidade de provas que impactam diretamente o fluxo de alunos. Então, por exemplo, às vezes na grade horária do aluno, ele tem aulas vagas perto do horário de almoço, ele pode dar preferência por almoçar em casa ao invés no bandejão. Ou então ele pode preferir comer na cantina ou na feira de pastel que tem ali perto do bandejão, ao invés de comer no refeitório da universidade. Além disso, o comportamento individual dos alunos que pode variar em termos de agilidade ou indecisão em cada etapa. Às vezes o aluno pode estar na fila e desistir, ou então ele pode demorar em algum processo ali. Mudanças inesperadas no fluxo, como a quebra de equipamentos que são difíceis de prever e modelar com precisão, ou a necessidade de reposição de talheres, que é algo que pode acontecer a qualquer momento e é difícil prever em qual momento isso vai acontecer. Além disso, um exemplo prático dessa complexidade é a recente mudança do layout do bandejão, que introduziu o sistema de repetição para pegar a proteína, criando filas duplas e afetando o fluxo. Isso demonstra como sistemas reais são dinâmicos e sempre apresentam fatores que podem não ter sido totalmente modelados em cenários iniciais. Com base nas análises e nos resultados obtidos, identificamos diversas oportunidades para expandir e aprofundar esse trabalho em projetos futuros, tornando a simulação ainda mais robusta e representativa. Primeiro, em relação à análise multisserviço, seria interessante expandir o modelo MMS que já aplicamos na etapa da proteína para outras etapas que potencialmente poderiam ter múltiplos servidores. Isso proporcionaria uma representação ainda mais completa do sistema de atendimento. Segundo, a incorporação de comportamento dinâmico. Sugerimos incorporar fatores como a popularidade do cardápio e os horários de pico das aulas. Esses elementos eles influenciam diretamente a demanda e o tempo de permanência no sistema, e sua modelagem tornaria a simulação ainda mais precisa. Em terceiro lugar, um comparativo de layouts mais aprofundado. Seria valioso simular e identificar o impacto de diferentes layouts do bandejão, incluindo o antigo e o atual, com a fila da repetição para mistura. Analisar seus gargalos específicos e o impacto no tempo de espera e no fluxo de alunos seria crucial. Por fim, o detalhamento dos gargalos. O Tiago e a Clarita já identificaram alguns pontos críticos do nosso modelo atual. Em projetos futuros, seria legal aprofundar a identificação de operações demoradas, específicas para propor melhorias pontuais, indo além dos gargalos gerais de tempo. Por exemplo, nossas análises já mostraram que etapas como servir básico e bandejas e talheres apresentaram maior fator de utilização, o RO, número de alunos na fila, que é o LQ, e o tempo na fila, que é o WQ. Além disso, a simulação no Flexim indicou que a catraca e o descarte de resíduos são pontos de grande congestionamento, com muitas pessoas na fila e tempo de espera elevado, assim como as etapas de pegar bandeja e talheres e pegar arroz, feijão e salada. Então, focar em como otimizar especificamente esses pontos seria um próximo passo lógico e de grande impacto prático na otimização do bandejão. Gostaríamos de agradecer a todos pela atenção. Este projeto foi uma oportunidade para aplicar os conhecimentos adquiridos na matéria Simulação de Sistemas e esperamos que nossas análises e sugestões possam contribuir para a otimização do restaurante universitário da FCA. Obrigada!